Eu sou Helder Ferreira. E eu sou a Sister Ferreira. Nós somos missionários de serviços familiares da Igreja de Jesus Cristo em Santos Últimos Dias. E nós hoje vamos falar um pouco sobre comunicar-se com amor. Os psicólogos David Olson e Amy Olson, eles fizeram um estudo e nesse estudo eles entrevistaram mais de 20 mil casais. E nesse estudo, eles reconheceram algumas carências dentro de um casamento. E eles verificaram que a comunicação ineficaz era um dos 10 maiores empecilhos para uma satisfação conjugal boa. E eles chegaram à conclusão de que 82% dos casais desejavam que o cônjuge externasse seus sentimentos com mais frequência. E também foi citado nessa pesquisa, nesse estudo, que 75% dos casais tinham dificuldade de perguntar ao cônjuge o que ele desejava, o que ele gostava. 72% não se sentiam compreendidos. E 71% disseram que o cônjuge tinha dificuldade em discutir problemas do outro companheiro. 67% desses entrevistados, desses estudos, eles não ficaram felizes com o comentário do cônjuge e eles se sentiram magoados com alguns comentários que eles fizeram. E esse estudo ainda, ele também revelou que a comunicação satisfatória é como um principal indicador de um casamento feliz. Então, nós às vezes vemos que a comunicação ela é muito importante dentro de um casamento. Nós precisamos dialogar mais, ser mais sinceros, ser mais abertos com as nossas esposas, os nossos cônjuges, para que possamos ter um casamento mais feliz. Para isso, precisamos fazer algumas mudanças. Por exemplo, melhorar a comunicação. Muitas vezes nós só falamos mesmo o básico, o necessário do dia a dia. Mas podemos ver que precisamos de como nós namorávamos. A gente não conversava, não falava de várias coisas. Então precisamos manter essa comunicação, esse jeito suave de falar, esse jeito meigo de conversar com a nossa esposa. Mesmo que os assuntos sejam assuntos com mais... que precisam de mais atenção, mas precisamos cuidar de conversar com a esposa, com o nosso cônjuge, com mais sabedoria, com mais discernimento. E a mudança, ela pode exigir mudanças fundamentais no nosso caráter, no modo de pensar, nos sentimentos e até mesmo no nosso comportamento. Porque quando nós mudamos, com certeza o nosso exemplo, o nosso cônjuge vai perceber que nós estamos mudando o nosso modo de falar, a maneira que nós pensamos, nosso comportamento. Isso vai fazer diferença. Embora eu não consiga mudar a outra pessoa, mas à medida que eu mude, eu vou estar vendo, o meu cônjuge vai ver que o meu comportamento mudou e isso vai fazer com que ela também mude. E existe também, às vezes a gente procuramos defeito nas pessoas e nós às vezes temos que reconhecer e aceitar as diferenças. Somos duas pessoas diferentes, pensamentos diferentes, criações diferentes, mas nós precisamos aceitar essa diferença. Algumas pessoas elas se comportam e que querem que as pessoas sejam o que ela quer, o que ela deseja que fosse, mas nós não devemos ser assim. Os cônjuges devem reconhecer, aceitar e até apreciar a diferença do outro, para que, compreendendo essa necessidade e de modo de agir de um do outro, são diferentes, tá? E o marido e a mulher devem entender que o cônjuge é uma pessoa que tem diferenças. Então, à medida que nós entendemos isso, com certeza nós vamos ser mais compreensivos, nós vamos ter uma vida mais tranquila dentro do nosso lar. Então, nós precisamos entender que o diálogo, a comunicação, ela é essencial para um casamento feliz. Então, e para essa comunicação ela ser mais amorosa,
a gente precisa identificar alguns pensamentos destrutivos. Muitas vezes a gente pega as nossas qualidades, coloca lá no alto e pega os defeitos do nosso cônjuge e rebaixa muito. Então a gente acaba tendo um pensamento destrutivo a respeito dele. Nós precisamos corrigir esses pensamentos, porque eles são destrutivos. Então nós corrigimos eles e promovemos uma comunicação positiva. Então isso vai fortalecer o nosso casamento, isso vai ajudar com que o nosso cônjuge se sinta mais satisfeito. Os cônjuges mais satisfeitos, eles são mais felizes, eles fazem mais coisas juntos, eles têm mais empatia um pelo outro, eles demonstram mais amor. Então eles conseguem uma união mais perfeita. Então por isso é importante essa comunicação mais amorosa. E existem algumas técnicas que a gente pode adotar para a nossa vida para tornar a nossa comunicação mais efetiva. E uma dessas técnicas é mostrar-se interessado. Então, às vezes, o cônjuge conversa com a gente tem que demonstrar interesse pela mensagem que ele está transmitindo para a gente. E a segunda é fazer perguntas. Às vezes você nota que seu cônjuge está meio preocupado com alguma coisa, então você chega e fala: querido, eu percebi que você está meio preocupado, você está meio diferente, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Então você tem que fazer perguntas desse tipo. Ouvir atentamente. Às vezes a gente está falando alguma coisa com o cônjuge, ele está com a imaginação lá em outro lugar e aí não ouve com atenção. Precisa adotar uma dessas técnicas, que é ouvir atentamente. A quarta técnica é expor intenções. Às vezes a gente quer fazer as coisas, não quer expor a intenção de resolver o problema. A gente tem que chegar para o nosso cônjuge e expor a nossa intenção de resolver o problema, de chegar a uma solução junto. A quinta técnica é usar frases na primeira pessoa do singular, como eu. Então, quando eu uso o pronome eu demonstro o sentimento. Mas quando eu uso o pronome você, eu estou pressupondo um julgamento. Por exemplo, eu falo: você nunca limpa a casa. Então eu estou julgando ele. Mas quando eu falo: poxa, eu fico tão triste de ver essa casa suja. Então eu estou demonstrando o meu sentimento, a minha frustração em ver a casa suja. A sexta técnica é não ficar na defensiva e falar a verdade. Às vezes a gente erra e a gente quer defender a nossa causa. Mas não, a gente não tem que ficar na defensiva, a gente tem que admitir que errou, porque se a gente fizer isso, a gente vai reduzir os conflitos. A sétima técnica é elogiar honestamente. Elogiar sempre o seu cônjuge. Poxa, você hoje está bonito, você hoje está tão especial. Então a gente tem que elogiar o nosso cônjuge com frequência. E a oitava técnica é demonstrar preferências com clareza. Por exemplo, hoje eu não estou me sentindo bem, eu gostaria que meu cônjuge fizesse o almoço. Mas eu fico assim: hoje eu não estou bem para cozinhar. Jogando mensagens indiretas para ele, mas ele não percebe. Então, se eu chegar para ele e falar: amor, você pode fazer a comida hoje? Eu não estou bem. Então, eu estou sendo direta. Então, de uma forma geral, a gente precisa analisar a nossa comunicação. A gente precisa identificar os erros ali. Às vezes, a gente acha que brigar, criticar, reclamar vai resolver. Mas não vai resolver. A gente precisa buscar uma forma amorosa de comunicação para que a gente consiga uma unificação melhor com o nosso cônjuge. Então, para hoje é essa mensagem que a gente gostaria de deixar. E se vocês quiserem mais informações a respeito do curso de Fortalecer o Casamento, procurem os missionários dos serviços familiares da sua ala ou estaca. Então, até logo, pessoal!